Pera aí, rapidinho. Fala, meus magrelos. Hoje eu estou trazendo mais um vídeo, mas dessa vez não de análise, e sim de conteúdo bíblico. Eu vou meditar com vocês aqui no Salmo 51, e é um salmo sobre confissão e perdão, né? Quando Davi pecou com Betseba. O contexto era que Davi tinha pecado contra Deus e ele escreveu um salmo totalmente dedicado a esse perdão, né? E a palavra de Deus diz assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade. Peraí. É o meu vídeo, tá? Não peguei o vídeo de ninguém. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade eu fui formado em pecado, e em pecado concebeu a minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto, me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com um hisopo, acho que está escrito aqui, e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir o jubilo da alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com teu espírito voluntário. Então ensinarei os transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus da minha salvação. Então a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, então a minha boca entoará o teu louvor. Pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. Não despreza o Deus, faz o bem a Sião, segundo a boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, então se oferecerão os novilhos sobre o teu altar. O contexto geral da meditação foi... O contexto geral dessa meditação é que o Davi, ele tinha pecado contra Deus, cometendo adultério contra Betseba, a esposa do soldado dele lá, que ele fez todo um planejamento e acabou matando o próprio soldado dele, né? Colocando ele na linha de frente para morrer só para ficar com a esposa do cara. Davi planejou toda a maldade. Ele foi iníquo, cometeu iniquidade, né? Já que ele sabia o que ele estava fazendo. Só que mesmo assim Deus perdoou ele, porque Davi se arrependeu genuinamente. Davi, ele sentiu o peso do pecado dele. Foi uma coisa horrível. E muitos acham que Davi teve uma atitude muito questionável. E realmente, mas Davi, por mais que ele tenha feito coisas horríveis, ele se arrependeu. O Espírito Santo fez a diferença no coração dele. E o Davi, ele acabou se entregando para Deus, né? Pedindo perdão. Senhor, não tira de mim o teu Santo Espírito. Porém, tem uma coisa nesse salmo que muitas pessoas entenderam errado e acabaram interpretando algumas coisas erradas a respeito da história de Davi. E está no versículo 5.
Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Muitas pessoas acham que Davi era um filho bastardo, que ele era o filho do Jessé com uma mulher que não era sua esposa. Porém, isso é uma heresia. Davi não era um filho bastardo. Tanto é que muita gente acreditou nisso porque Davi ele era bem menosprezado pelos seus irmãos, né? Ele não era respeitado pelos irmãos dele. Mas não, Davi não é bastardo e ele não é resultado de um suposto pecado de adultério cometido pelo seu pai. Na verdade, não, porque quando alguém peca, por exemplo, a Bíblia ela relatou a queda do rei Davi do pecado, relatou a queda do rei Salomão, relatou a queda do Ocabe, que tinha tudo para ser um homem de Deus, um grande rei, mas acabou sendo corrompida pela Jezabel, né? Exemplos. Mas a Bíblia ela não relata nenhum pecado que Jessé cometeu. Não estou dizendo que Jessé era perfeito ou que nunca pecou. É claro que ele pecou. Todos nós somos pecadores. Mas na Bíblia não fala de um momento relevante na história onde o pecado do Jessé acabou marcando algo na história dele, da mesma forma que o pecado do Davi marcou na história dele, ou que o pecado do Salomão marcou na história dele. A gente não tem um relato importante ou marcante que fala sobre os pecados de Jessé. Não tem. Jessé, acredito eu, que era homem de uma mulher só. E ele sempre foi fiel com a sua esposa. Então, o que Davi quer dizer com eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe? Veja, aqui Davi não estava falando sobre um suposto adultério cometido pelo seu pai, mas o Davi ele estava falando dele mesmo. O Davi ele estava falando que ele já nasceu como pecador, ele já nasceu com essa natureza de pecador, essa natureza de iniquidade, essa natureza que fez ele maquinar, planejar a morte do seu melhor soldado só para ficar com a mulher dele. Foi isso que Davi quis dizer. Ele já nasceu no pecado, ele já nasceu como alguém que é mau. Porque ser cristão é entender isso, é entender que a gente nasceu em pecado, é entender que a gente nasceu em iniquidade, que a gente é mau, que a gente não merece a salvação. Nós não merecemos o céu. Não merecemos ser salvos. Mas isso não é pesado demais de se falar? Sim. Quer que eu fale o quê? Coisa light? Cuticute? Florzinha? Ursinho de pelúcia? A verdade é que a gente é ruim. Simples assim. A gente já foi formado no pecado. Porém, um homem chamado Jesus, que não era apenas um professor, o mestre, mas também o próprio Deus Criador, ele simplesmente foi lá, salvou a humanidade derramando seu sangue na cruz. E mesmo que a gente não mereça ser salvo, não mereça ir para o céu, mesmo assim, ele nos deu o direito. Ele nos deu o direito. Como foi que Jesus nos deu o direito mesmo a gente não merecendo? Porque os nossos pecados que deveriam ter sido destruídos nos nossos corpos acabaram sendo destruídos no corpo de Jesus. E ainda tem gente que diz, Deus não me ama, Deus não está nem aí para mim, as coisas não acontecem de imediato, eu ainda estou solteiro, eu ainda não tenho dinheiro, eu ainda moro com a minha mãe, com meu pai, eu não avancei nada na vida. Cara, como assim Deus não te ama? Essas coisas vêm de pouco em pouco, mano.
É só ter fé em Deus e orar pedindo por isso. Mesmo que demore, continue orando. Deus, ele te ama assim. Pensa bem. Ele pode até não te dar as coisas no momento que tu quer. Mas não quer dizer que ele te odeia ou que ele te menospreza. Ele morreu. Ele sofreu a ira de Deus no teu lugar, para que tu vivesse, para que tu não fosse condenado. Então, pô, mano, o cara sofreu, derramou sangue, sofreu a ira do Pai. Jesus sofreu muito. E não foi só física, foi uma dor espiritual também, porque, pô, a ira de Deus deve ser uma coisa horrível, né? Chega a ser algo imaginável de se pensar. A ira de Deus, o pecado sendo destruído no teu próprio corpo. Imagina só o estrago, a dor que Jesus sentiu. Então pense comigo. Tu pode até dizer que Deus deixou algumas coisas mais difíceis para ti, mas não quer dizer que ele te odeia, pelo contrário, ele te ama. Ser cristão ou ser um seguidor de Deus é reconhecer que a gente é mal. É reconhecer que a gente nasceu em pecado e que a gente não merece o céu. Mas que Jesus, pela sua misericórdia, ele nos deu o direito. É tipo eu ser dono de um restaurante. Ou melhor, eu entrar no restaurante. Eu não tenho dinheiro para pagar, então eu não posso comer ali. Eu não mereço comer ali porque eu não tenho dinheiro para pagar a comida. Mas aí o chefe do restaurante é gente boa comigo. Ele gosta de mim. Então eu como a comida de graça porque o cara é gente boa, porque o cara gosta de mim. Jesus é assim. A gente não merecia a salvação, mas ele nos deu. Eu não estou dizendo que a salvação é garantida. A gente tem que lutar contra o pecado, contra as coisas desse mundo. Mas o contexto geral é que nós nascemos no pecado e Jesus nos salvou. Nós fomos formados em iniquidade, não pelo pecado dos nossos pais, mas porque nós somos pecadores. Então, era isso que eu queria corrigir aqui a respeito do que muitos pensavam. Jessé não adulterou, ele não traiu a esposa. Quando Davi disse que em iniquidade ele foi formado, ele estava falando dele mesmo, se referindo dele mesmo como pecador. Bom, eu estou indo nessa, fiquem com Deus e um abraço do Magrelo.